tudo bem? Sou Cris Carvalho, jornalista, e a partir de hoje nós temos um encontro aqui neste canal e já vou falando para você, já ativa o sininho para ser notificado de todos os episódios. E nesse primeiro episódio a gente vai estar falando sobre o mundo, sobre o autismo. Mas você deve estar aí pensando assim, mas autismo, isso não é um problema meu, é um problema da família que convive com essa doença. Peraí, para começar, o autismo não é uma doença, e sim, ele é uma condição desafiadora para mim, para você, para toda uma sociedade. E para falar desse assunto, hoje estou aqui nos estúdios com eles que são idealizadores desse podcast e também os fundadores e sócios do Instituto Almai, Dr. Gustavo, que é diretor, e sua esposa Poliana, também diretora e sócia do Instituto Almai. Doutor, para começar, o senhor que também é médico, eu já vou começar de cara falando assim, o autismo não é uma doença, mas é uma condição muito desafiadora. Exatamente, Cris. Em primeiro lugar, obrigado. Vamos ter essa jornada agora nesse podcast. Enfim, a ideia do podcast é justamente democratizar a informação, né? Poder trazer para a mesa pessoas de várias áreas, enfim, políticos, empresários, mães, autistas, enfim, médicos. Eu acho que isso vai ser muito proveitoso, né? E vai construir aí conteúdo para todo mundo que está envolvido com esse universo. Na verdade, realmente, o autismo não é uma doença, ele é uma condição, né? Pessoas nascem com características, né? E a ciência estudou essas características, ou seja, essas alterações de comportamento, alterações de percepção do universo, elas foram ao longo dos últimos anos estudadas, caracterizadas, foram criados critérios diagnósticos e daí foi definido o que é o autismo. E uma coisa interessante, Cris, é que essas definições de autismo elas vêm mudando nos últimos anos, né? Então, é uma ciência orgânica, ela não é uma ciência matemática que foi estabelecida no passado e hoje a gente segue o mesmo padrão. Não, a ciência vem estudando, vem se adequando, vem aprendendo com essa evolução e hoje eu acredito que a gente está muito mais evoluído do que no passado. A gente tem ouvido falar muito mais, né, de autismo, de casos, principalmente de diagnósticos tardios. Poliana, por que hoje se fala mais, mas está caindo? Algumas pessoas falam assim, está virando moda falar de autismo. Mas não, é um desafio, é uma condição, como a gente falou logo no começo, e que a sociedade precisa estar atenta, porque a qualquer momento você pode se deparar com uma pessoa que tem autismo, ou ela vir a descobrir sem apresentar um sintoma, porque as pessoas acham que o autismo é aquela coisa lá de trás, né? Que é uma doença, e não é isso. Exatamente, Cris. O que nós temos percebido é que a informação tem chegado, né, ao maior número de pessoas, e o que a gente tem de informação é que não é que o número de diagnósticos cresceu, mas as mães estão muito mais informadas, né, sobre o que é o autismo, sobre as características iniciais que devemos ficar atentas. E a gente tem muitos casos, né, no próprio Instituto Almai, de pais irresponsáveis que descobriram a condição, né, o transtorno do autismo, a partir da investigação do filho. Eles se reconheceram ali também naquelas características e acabaram descobrindo esse diagnóstico. Então, o que nós temos acompanhado cada vez mais é que os diagnósticos, tanto os precoces, né, os diagnósticos das crianças mais novas, elas estão acontecendo pela informação que está muito mais disponível através das mídias sociais, através agora dos médicos que estão conseguindo se posicionarem, né? Então, eu acho que tem bastante evolução nesse ponto. Agora, como que nasceu a ideia do Instituto Almai? O fato de eu ser médico, né? Eu já tenho um histórico empresarial. Eu e a Poliana, a gente percebeu, né, que esse universo precisava de uma instituição que acolhesse essas famílias, né, e cuidasse 360 graus dessa situação. O que a gente via no passado eram mães lutando pelo diagnóstico, né, muitas vezes quando elas conseguiam um diagnóstico e que não era fácil porque você tinha que ir atrás de médicos, às vezes um médico encaminha para outro, porque o pediatra encaminha para o neuropediatra.
Muitas vezes nesse processo existia a necessidade de uma avaliação neuropsicológica para poder definir o tratamento, enfim, ou o diagnóstico. E ela ficava lutando por essas etapas, né? Muitas vezes isso demorava, tinha dificuldade. Em lugares diferentes. Lugares né? diferentes, às vezes ela não tinha essa informação, enfim. E aí quando chegava o diagnóstico era outro desafio, que era tentar achar um lugar para tratamento, né? Até um ano atrás esse tratamento não era coberto pelos planos de saúde. Um ano e meio atrás. Isso é importante, né? Enfatizar de que o tratamento no Instituto é todo coberto pelo plano de saúde. Não só no Instituto, né? Hoje o tratamento é coberto pelas operadoras de saúde a nível Brasil. Em qualquer lugar, é uma lei nacional que esse tratamento tem que ser coberto pela operadora. Então, isso é um direito das mães, elas conquistaram isso, né? Enfim, então, a gente percebeu essa dificuldade dessa jornada de uma mãe, né? Entre a investigação, diagnóstico, tratamento. E a ideia, né, que eu e Poliana a gente desenvolveu foi que a gente tivesse tudo isso em um lugar só. Que a gente pudesse acolher a mãe no ambulatório médico, né, de neuropediatria, que faz parte, né, de uma das nossas atividades. Que a gente pudesse ter uma estrutura, que é uma clínica, né, de avaliação e laudo neuropsicológico, que também faz parte do Instituto. E que, caso viesse a ter um diagnóstico, a gente pudesse oferecer o tratamento. E aí depois a gente tinha mais um desafio, né, que era oferecer esse tratamento a nível regional. Por quê? Não adianta nada você ter uma unidade em uma cidade e você vai beneficiar um público que mora ali na região, quer dizer. Aí a gente teve um desafio a mais, que era levar essas unidades para toda a região para que pudesse ser atendida, enfim, Guarujá, Santos, São Vicente, Praia Grande. E aí surgiu a ideia, quer dizer, a ideia era criar um centro de acolhimento e atendimento em todas as etapas dessa jornada. A gente vai falar das outras unidades, mas eu queria pegar esse gancho que o senhor falou do acolhimento, e eu queria que a Poliana falasse um pouco disso, porque assim, é a família, é um acolhimento, não é só ir para uma clínica, fazer um tratamento, ir lá, passar pelo médico, pelo terapeuta, pelo psicólogo, enfim, mas ter o acolhimento, porque devem vir muitas dúvidas na cabeça daquele pai, daquela mãe, quando recebe o diagnóstico: olha, seu filho é autista. Exatamente, Cris. O que a gente tem desde o início é uma preocupação muito grande em como acolher essa família no momento inicial, de lidar com o diagnóstico, né? A gente sabe das fragilidades, das inseguranças. Então, desde o início, a gente se preocupou em ter esse setor que acolhe o paciente, mas que dá esse suporte emocional para que a mãe saiba como lidar com aquilo, né? Desde o início do tratamento e durante toda a jornada do tratamento da criança, a mãe tem esse apoio, tem esse suporte. É um suporte psicológico que a gente também fornece. E tem também essa preocupação em trazer as orientações do tratamento, né? Para que o pai, a mãe, os responsáveis consigam colocar isso em prática também em casa. Então, eles têm a orientação parental, que acontece de forma periódica, que também traz esse acolhimento para o pai, para a mãe conseguir generalizar as habilidades que eles aprendem, que os pacientes aprendem na clínica, para os outros ambientes também. Quando se fala desse acolhimento e quando a mãe recebe esse diagnóstico, qual é a primeira coisa que vem na cabeça dela? O que ela chega lá perguntando? E agora, né? A grande pergunta é: tem cura, né? É um questionamento muito forte e que a gente começa a trazer para ela que não tem como ter cura, uma coisa que não é uma doença, é uma condição. Então, trazer toda essa conscientização do que de fato é o transtorno do espectro autista e os outros, né? A gente também atende outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? E trazer a conscientização das etapas, né, que aquela mãe vai percorrer, que aquele paciente vai percorrer ao longo da jornada com essa condição, como essa condição pode trazer funcionalidade para a criança ao longo da vida, ao longo do tratamento feito de forma adequada, como deve ser. Então, vai trazendo essa segurança para que a mãe entenda que aquele susto inicial, né, foi apenas, né, um impacto pela falta de informação. Uma vez que ela sabe que aquilo ali não é uma doença, que é o primeiro ponto, e que tem toda uma jornada que ela vai percorrer com o apoio que ela precisa, ela se sente acolhida, se sente calma para trilhar essa jornada aí com mais segurança. Quando se fala da questão de tratamento,
E aí a pessoa fica, mas qual é o tratamento para um autista? Né? Para que se é uma condição, não é uma doença, como que eu vou tratar? E é um tratamento totalmente multidisciplinar. Quem são os profissionais que hoje fazem parte do Instituto Almay? Cris, imagina o seguinte, né? Imagina que a criança com autismo, ela tem comportamentos típicos e atípicos. Então, os terapeutas precisam primeiro fazer uma análise dessa situação. O que esse tratamento propõe é estimular os comportamentos típicos e desestimular os atípicos. Então, assim, imagina que nós, seres humanos, somos multifatoriais. Temos comportamentos diversos. Quer dizer, a gente fala, a gente ouve, a gente sente, a gente interpreta, a gente enxerga. Tudo isso traz sentimento, traz comportamento, enfim. A criança com autismo, ela tem alterações, né, de fala, de interpretação, às vezes de aprendizado, de convivência social, enfim. Então, o que se entende hoje? Cada área, e aí a gente vai falar de todas um pouquinho, né, ao longo dessa jornada. Quer dizer, você tem o fonoaudiólogo, você tem o terapeuta ocupacional, você tem o psicólogo, você tem o psicopedagogo, você tem o fisioterapeuta, você tem o psicomotricista, o musicoterapeuta, você tem o acompanhante terapêutico, que é o que vai na casa ou na escola. E por que você tem vários profissionais envolvidos? Justamente por causa dessa situação inicial que eu te disse. Você precisa estimular várias áreas comportamentais. E aí cada um responde por um determinado programa terapêutico. O que é legal da terapia ABA, né? Que a gente fala que é a análise do comportamento aplicada. Ela é um conjunto de profissionais que atuam, né, individualmente e coletivamente. Ou seja, cada um faz a sua área, mas olhando o paciente como um todo. Então, eu, fonoaudiólogo, converso com o terapeuta ocupacional, que converso com o psicólogo, a gente analisa aquela situação, bola um plano terapêutico para aquela criança, né? E cada um na sua área vai desenvolvendo aquelas habilidades que ele precisa. Ou seja, é como se uma criança fosse para a academia e fizesse diversos exercícios para que ela atinja um determinado resultado, né? Quer dizer, não fica só em uma área. E é isso que a gente vê que muda a vida dessas crianças, porque elas se desenvolvem 360 graus. É muito interessante. Se desenvolvem de forma global, né, que é o que a gente chama. E esse é um grande diferencial da terapia, né, da ciência ABA, porque ela é individualizada, né? Cada criança tem necessidades específicas, tem características diferenciadas e todo o tratamento, todo o plano terapêutico é desenvolvido a partir dessa individualidade. Uma coisa que me chama a atenção é assistindo alguns filmes, séries. O Dr. Gustavo sabe que eu adoro aquela série do Good Doctor, que é uma coisa que está sendo mostrado muito, né? Inclusive está no ar. E ele tem uma capacidade intelectual assim absurda, né? Ele visualiza, ele faz cálculo. Essa parte eu não vou dizer se é um QI a mais, enfim, mas essa questão da inteligência, deles serem mais exatos, é uma coisa que é possível notar e estimular mais isso? Não é, na maioria das vezes, não é o QI, não é a inteligência que é afetada. É a fala, é a convivência, mas a inteligência não. Então, naquele caso desse seriado é interessante porque ele tem um autismo, ele é inteligente por natureza, não quer dizer que autista é mais ou menos inteligente, é um ser humano como nós, né? E ali naquele caso ele tem o diagnóstico de autismo, ou seja, ele tem as características, né, de convivência, de fala, só que a questão da inteligência não foi afetada, ou seja, ele tem uma capacidade médica, né, muito, muito proeminente, mas ele tem as características do autismo, ou seja, aí a série aborda muito bem isso, né, que dá para se ter uma vida funcional, livre e conviver com o diagnóstico. Uma vez que teve, né, todas as intervenções necessárias, uma vez que teve esse diagnóstico,
diagnóstico, é muito tranquilo você conseguir produzir ali umas mudanças e tornar esse indivíduo totalmente funcional. Uma vez que ele sabe a condição que ele está, ele vai conseguir lidar muito melhor com as dificuldades da condição dele. O que muitas vezes pode acontecer também, Cris, é ter comorbidades associadas, como o déficit intelectual é uma comorbidade que em alguns casos, não muito, mas pode acontecer. A gente tem pacientes que têm casos assim, que têm deficiência intelectual e autismo. Então, são casos mais pontuais. É questão de sensibilidade, né? Eles são mais sensíveis, porque a gente também percebe que às vezes uma mudança de rotina ou você contrariar, de repente, eu gosto do papel aqui, de repente coloca aqui desse lado, eles são mais sensíveis em relação a mudanças de rotina, com esse comportamento mesmo, quando toca no lado mais emocional dele? Cris, o que a gente observa, agora eu vou te falar pela experiência que nós temos vivido no Instituto Almay. Eles têm uma necessidade de rotina. E tudo que sai dessa rotina que foi estabelecida traz para eles uma desorganização mental. Então, como por exemplo, muitas vezes acontece de trocar um terapeuta por algum motivo. Então, nós temos que passar por todo um trabalho de estabelecer um vínculo com um novo terapeuta. Também fazer um desmame desse antigo terapeuta. Então, a gente tem toda essa preocupação para que essa mudança não seja tão impactante a ponto dessa criança sentir, desse paciente sentir. Então, realmente, tem sim, a gente observa e a gente toma muito cuidado para que as mudanças ali que ocorram sejam controladas, Ou seja, é um local completamente humanizado, tem que ser humanizado, não dá para tratar como mais um autista, mais um ser humano que está ali. Não, você tem que ver ele como um ser humano mesmo, como um todo, Não tem como ver como um paciente, uma pessoa que está só fazendo um tratamento. Ou seja, você tem que criar esse vínculo mesmo, não só com ele, com a família, Essa é uma grande preocupação do Instituto Almay. A gente pega muito nesse ponto, a gente traz essa conscientização para a equipe que lida com a criança, sempre estar atenta de forma individual às necessidades daquela criança. E naturalmente acaba acontecendo de tudo de mudança ali que pode gerar algum tipo de desorganização, a gente conseguir controlar a partir desse cuidado, E a humanização, ela vem desde o tratamento, nessa questão de entender que cada criança é única, que tem ali momentos de desorganização. Muitas vezes a forma como, o caminho que a mãe fez para chegar até o instituto naquele dia, se foi um caminho diferente, já pode gerar uma desorganização na criança. Quando ela chega na recepção, se um profissional que não o conhece busca para iniciar a terapia, e ele já sente ali. Então, a gente tem todo esse cuidado. Faltou um profissional? Qual é o profissional que já tem vínculo estabelecido com essa criança que vai poder buscá-lo para iniciar as terapias, Então, essa humanização, a gente está muito atenta, desde a parte do tratamento até a parte, que a gente já falou, desse cuidado com a mãe, para que ela sinta que realmente ela deixou o seu filho ali num lugar que ele vai ser acolhido, que ele vai desenvolver as habilidades, que ele vai evoluir sempre dentro desse contexto de humanização. Doutor Gustavo, como é que as pessoas chegam, como é que essas famílias chegam ao Instituto Almay? Hoje, basicamente, Cris, elas vêm encaminhadas às vezes por médicos da região, tanto pelos médicos do Instituto, quando elas passam em consulta no ambulatório médico lá da Almay, elas vêm também encaminhadas de consultórios médicos locais, diversos da região. Muitas vezes vêm encaminhadas pela própria operadora de saúde, porque muitas vezes um paciente, quando recebe o diagnóstico, ele vai na operadora para pedir autorização ao tratamento, é a operadora que encaminha diretamente para nós. E independente das vias da qual ele vem encaminhado, a gente sempre cria um setor de acolhimento, ou seja, passa por uma equipe
que explica sobre o tratamento, vai falar sobre essa agenda, vai falar sobre os motivos e o que cada terapia propõe, enfim. Para nós, independente de onde o paciente originou, o fluxo interno é sempre o mesmo. Ou seja, uma mãe, e a gente gosta muito de falar isso, uma mãe que está confusa, muitas vezes não sabe exatamente o que fazer, porque está em alguma etapa desse processo, pode agendar uma avaliação lá no instituto com essa equipe. É gratuita. Não é uma avaliação médica, tá? A avaliação médica é com o ambulatório. Mas a mãe já tem o diagnóstico, ou está buscando uma orientação sobre... Pode agendar essa avaliação. Vai ter uma equipe que vai orientar e aí ela vai ser encaminhada para a etapa que seja necessária, enfim, que faça sentido para ela. Exatamente. É importante reforçar também que, independente dela ter diagnóstico, uma vez que ela está ali em dúvida, como o Gustavo já falou, nós somos um centro, né? A gente teve essa preocupação de conseguir ter tudo no mesmo lugar, que tem a investigação, né? Temos a intervenção e o tratamento e diagnóstico. Então, uma vez que ela está até com dúvida, ouviu em algum lugar, alguma informação sobre características, estou com dúvida, deixa eu procurar o Instituto Amai que a gente vai conseguir orientar. Vai por esse lado, faz isso agora, as etapas todas, a gente consegue estar dando todas as orientações. E é um diagnóstico demorado, doutor? Depende da idade, Cris. Por quê? Imagina o seguinte, uma criança de 2 anos, ela pode ter características que simplesmente são atraso do desenvolvimento. Nem todo ser humano evolui na mesma velocidade, né? E isso não quer dizer que você tenha um diagnóstico. Às vezes eu só estou atrasado. Então, no início da vida, ali aos 2 anos e meio, realmente o diagnóstico não é fácil. E tem que ser cauteloso. Por quê? Porque você escrever num papel e dar na mão de uma mãe um diagnóstico desse é uma decisão e uma informação muito importante e difícil. Então, a investigação nessa fase inicial, ela tem que ser muito bem feita pelo médico. Muitas vezes tem que utilizar o auxílio do neuropsicólogo, fazer o teste e a avaliação neuropsicológica para poder chegar a uma conclusão. Quando uma criança já tem uma idade mais avançada, 4, 5 anos, as características já ficam mais fáceis, né, da gente observar. E aí o diagnóstico costuma ser mais rápido. Mas em média, numa criança muito nova pode demorar de 6 meses a 1 ano. Existe algum exame de clínico também que é feito, ou de imagem? Não, de imagem não. O que se faz é o seguinte, normalmente o médico, quando ele se depara com uma situação como essa, ele às vezes tem que excluir outras situações, tá? A medicina é assim. Muitas vezes, procurando uma coisa, a gente tem que excluir outras. Então, às vezes, é feito alguns exames de sangue, mas não para buscar a característica do autismo, para excluir outras patologias que podem dar um sintoma parecido e enganar o médico, né? Então, assim, às vezes isso é necessário. Imagem em laboratório para excluir, mas para investigar, não. Para investigar, o que a gente sabe hoje que se tem de mais avançado é a avaliação neuropsicológica. Porque é um encontro com a criança que o neuropsicólogo faz entre 5 a 10 sessões. Ali é aplicado muitos testes, é conversado com a mãe, conversado com o pai, ou seja, coisa que é impossível no horário de uma consulta médica fazer, né? O médico não tem esse tempo. Não tem o tempo e nem o conhecimento para isso exatamente. Então, esses testes ao longo dessas sessões, ao fim deles, se dá conteúdo, se dá estatística para poder concluir. E isso é muito importante. Poliana, geralmente quem presta mais atenção é a mãe, porque quem está mais próximo daquela criança, tudo. Como é que ela pode identificar que tem alguma coisa de diferente naquela criança? Quando a mãe tem um filho só, o desafio é maior, porque ela não tem um parâmetro ali de comparação. Então ela tem que realmente ficar um detalhe a mais que ela observou de algum colega, de algum amiguinho ali, ou da própria criança que está muito fora do comum, ela já acende um radar. Uma vez que a mãe já tem um segundo filho, que ela já tem ali um parâmetro, ela tem um radar muito mais aguçado, né? E as informações que chegam, né,
é que quanto mais a ciência preconiza, quanto mais cedo é identificado essas características, quanto mais cedo for feita a intervenção, que nós temos, né, nós chamamos de intervenção precoce, maior, né, a chance de desenvolvimento é muito maior, porque a criança nessa fase inicial, né, entre ali a partir dos 8 meses, ela está numa janela de oportunidade, né, muito grande. Então, toda intervenção, todo estímulo que for colocado nessa fase tem um resultado muito promissor, né, que vai determinar aí os próximos anos de tratamento dessa criança. Então, é importante essa conscientização dessas características, é importante que as mães realmente busquem essa investigação o quanto antes, ou para descartar, né, ou para iniciar o quanto antes as intervenções. Agora, casos de pais que acompanham o filho e depois descobrem que eles também têm? É isso, doutor Gustavo? Agora, só complementando um pouco essa informação que a Poliana deixou, né, sobre os sinais e sintomas, muitas mães me perguntam, né? E eu, conversando com colegas que são neuropediatras, eu percebi uma coisa muito importante. Não cabe à mãe, sabe, ficar tentando entender os sinais. Isso é de responsabilidade do médico. O que a mãe precisa fazer é simplesmente, quando ela perceber que algo não está dentro dos parâmetros, que ela vê a relação com os seus colegas da creche, da escola, primo, irmão, ela vê que tem algo diferente. Esse diferente, não cabe à mãe tentar traduzir, sabe? Porque senão ela fica buscando fazer diagnóstico sozinha. E hoje com o Dr. Google, né? Ai, meu filho não olha no meu olho. Não, ok, isso é um alerta, Ah, mas meu filho repete um hábito com muita frequência. Ok, é um alerta. Não importa o tipo de alerta. Ela tem que ter consciência de que se algo não está, ou se tudo bem se for só um alerta e depois não se conclui nada, ótimo, melhor ainda, né? Mas o que a gente quer levar de informação para as mães é que não neguem. Exato. O perigo é negar, é ver que tem algo errado e não levar para um médico ou para uma investigação. E aí acontece o que a Poliana disse, que perde a janela de oportunidade. Se eu for começar um tratamento com uma criança de 10, 12 anos, eu não vou ter o resultado que eu conseguiria com uma de 2, 3 anos. É científico isso. Então, eu sempre digo, mãe, percebeu que tem alguma coisa errada? Marca uma consulta. Que mal tem? Exatamente. Vai acontecer o quê? O que pode dar de errado em marcar uma consulta e falar do tema? E às vezes não é um tratamento terapêutico, uma psicóloga, alguma coisa já ajuda, né? Às vezes não quer ter contato, é medo, ansiedade, enfim, pode ser. Todos nós temos alguma coisa, né, doutor? Exatamente, mas Cris, e aí isso leva à sua pergunta inicial, né? Que hoje nós temos uma questão muito forte que é, por que tantos diagnósticos a gente está presenciando agora? Por mais que seja um caminho que a gente está percorrendo, ainda tem muito a se percorrer nessa jornada, se você observar as mães de atualmente que estão mais atentas a esses sinais, com mães de 10 anos atrás, a gente vê uma evolução na busca por esse diagnóstico. Então, vamos imaginar que no cenário de 10 anos atrás, uma mãe via algum sinal, mas aquilo, não, é da idade, daqui a pouco melhora. E aquilo vai se estendendo. Quando se observa a criança, já está um adulto, que é o que a gente também vê. E perdeu a chance. Óbvio, sempre vai ter um tratamento ali para uma idade, mas o maior grau de evolução acontece nessa primeira infância, né? Porque ali tem toda a neuroplasticidade acontecendo de forma, né, muito mais abundante. Então, essa questão que a gente observa hoje de muitos diagnósticos está cada vez mais associada à informação. Quanto mais a mãe tem consciência de que se ela observou um sinal diferente, ela precisa buscar para descartar, é muito importante ela tomar essa decisão. E tirar, né, de uma vez por todas, a gente também está evoluindo muito, a sociedade está evoluindo muito para tirar esse estigma, né, de negação. E a gente já evoluiu, mas ainda temos muito. A gente tem pacientes, né, a gente tem famílias que ainda não lidam, né, não aceitam. E tem toda essa parte psicológica para ser orientada, para ser feita, mas é muito importante
ter consciência de buscar o quanto antes essa investigação. Doutor Gustavo, o senhor como médico, porque a gente estava, foi o que a Poliana acabou de falar, né? As pessoas estão indo buscar mais informação. Então, hoje a gente está numa nova geração que vê, pô, tá estranho, a gente tem a internet que mostra muita coisa. O próprio objetivo aqui do podcast é falar sobre isso, é levar essas informações para famílias e também para a sociedade, mesmo quem não seja da família, não tenha algum conhecido, porque ninguém está livre, né? Exato. Amanhã de ter um colega de trabalho e depois de repente descobrir, e aí, como é que eu lido com ele num momento que ele tiver um surto, não sei se a gente chama de surto, de crise, Pode chamar. mas numa crise, como é que a gente lida? Mas o senhor, como médico, o senhor acha que os médicos de hoje, eles estão mais preparados para, de repente, levantar uma suspeita Com certeza. e pedir para que faça uma investigação? Com certeza, Cris, com certeza. Eu tenho grandes amigos pediatras, né? E o que se sabe hoje, né? Porque essa pergunta é a pergunta que eu mais ouço. Por que tem tanto caso, né? Atualmente? O que a Poliana falou é talvez um dos fatores principais, que é a informação, né? As mães hoje têm celular, fazem parte da rede social. A informação chega na mãe que tem uma condição socioeconômica menor, enfim, tanto quanto chega na pessoa que tem mais condições culturais, financeiras, etc. A evolução do conhecimento médico. Porque se o diagnóstico do autismo é feito baseado em critérios científicos, quem aplica os critérios e quem analisa, quanto mais habilidade, mais chance de conclusão. Então, essa pressão que a sociedade está fazendo em cima da classe médica, que as mães, entre aspas, fazem, por terem informação, fizeram a classe médica responder, com estudo, com avanço em determinados congressos, etc. Então, o pediatra hoje, ele sabe muito mais sobre autismo do que o pediatra de 30 anos atrás. E aí, ele ainda tem o apoio do neuropediatra. Quer dizer, hoje os neuropediatras estão trabalhando horrores, assim, não tem agenda. Por quê? Porque quando o pediatra tem dúvida, encaminha para ele. Quer dizer, então, todo esse cenário, informação da mãe, aumento da capacidade de diagnóstico dos médicos, tudo isso fez o número de casos aumentar. É um fato. Está aumentando mesmo. É um conjunto. Está aumentando. E o que nós vamos fazer com isso, como sociedade, aí é outro desafio que nós vamos ter que pensar coletivamente. Exato. Mas é um fato que está acontecendo. Bom, o Instituto Almai, como o senhor falou no começo, são várias unidades, né? Acabou tendo a necessidade de abrir uma unidade em Santos. A gente tem algumas imagens aí, algumas fotos do Instituto, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como é que foi? A primeira foi ali na Conselheiro Neves, né? Para quem estava em Santos, né, na Conselheiro Neves. Eu e a Poliana, a gente tinha o sonho, né, de construir essa estrutura, né? Mas a gente também não conhecia e detinha todas as informações. Então, inicialmente, a gente começou um projeto piloto, né, que foi uma unidade menor, que é essa unidade da Conselheiro Nebias, porque a gente precisava colocar em prática e testar as ideias que a gente tinha. A gente precisava entender mais esse universo, entender esse mercado, saber a expectativa das mães, a expectativa dos profissionais, entender as operadoras de saúde, como elas enxergavam isso tudo, enfim. Então, inicialmente a gente começou ali na Conselheiro, uma unidade de uma estrutura um pouco menor. E logo que esse cenário a gente conseguiu dominar mais, aí a gente passou para esse plano de expansão e as outras unidades acabaram tendo estrutura e tamanho maior, né? Aí veio a segunda unidade. A segunda unidade foi ali na Avenida Pedro Lessa, né? Ali nessa avenida nessa unidade são duas unidades, tá? Uma que é pela Avenida Pedro Lessa, a outra pela Galeão, que é a rua lateral, que é no mesmo prédio. É uma unidade ampla que hoje atende mais de 300 crianças. Também, né? Aí essa parte é interna ali, né? É a parte da estrutura interna, uma das recepções, enfim. Ali é uma estrutura ampla, com muitas crianças em atendimento. E aí foi para uma Guarujá também, tem Guarujá?
Na sequência, nós fomos para o Guarujá, né? Porque nós tínhamos muitas mães. Eu acho que o Instituto Almai, ele tá crescendo com o propósito de atender às demandas das mães. Porque a ideia de ir para o Guarujá não foi uma decisão empresarial. Não foi assim, vamos para o Guarujá porque lá tem um... Não, é que tinham muitas mães que estavam sendo atendidas em Santos por nós, que eram do Guarujá. E a gente via o transporte, o tempo de ida e volta, e o número de mães justificava a gente abrir uma unidade para elas no Guarujá. E como você falou, às vezes o fato de a locomoção, como você vai chegar ali, né, no local, às vezes acaba sendo um transtorno para a criança. Muito difícil para essas mães e para as crianças, muito difícil. Então, a gente viu que por causa da balsa, a dificuldade, né? A gente falou, não, então agora temos que ir ao Guarujá, porque essas mães precisam de um atendimento perto da casa delas. E aí veio Praia Grande também, né? A gente tem uma gente de Praia Grande. Praia Grande na sequência. Mesma coisa, Cris. Muitas mães de Praia Grande sendo atendidas em Santos, que precisavam ficar mais próxima das suas casas, enfim. E aí foi quando surgiu a unidade da Praia Grande. A próxima unidade foi São Vicente. Que é mais recente, né? Que é a mais recente. Na verdade, entre essas duas, teve a 12 Mais. Exatamente. Eu ia deixar por última pergunta. É que cronologicamente se a gente fosse seguir a ordem do tempo, teve realmente. a unidade 12 Mais, que foi em Santos. Por que quando é que vocês viram a necessidade da 12 Mais? A 12 Mais, ela, desde o início, nós tínhamos demanda para jovens, né, para adolescentes e jovens. Mas a gente sempre teve a preocupação, né, de deixar a criança, né, dentro de um ambiente controlado e separado, né? Mas aí então a gente pensou, não podemos ter jovens nas unidades, né, ter adolescentes nas unidades infantis. E essa demanda sempre sendo, né, recorrente. E aí chegou um momento que a gente pensou assim, é uma necessidade a continuidade, os desafios que o adolescente, que a família desse jovem passa, é muito grande. E poucas clínicas têm a estrutura, tanto física, para atender o jovem, o adolescente, quanto o preparo dos profissionais para esse perfil de paciente, né? Então, a gente entendeu, peraí, o que a gente vai fazer agora com as crianças, com os jovens, né? Para que esse tratamento seja contínuo. E aí, surgiu a ideia da gente abrir uma clínica específica, uma unidade específica para essa faixa etária. E aí, se de repente tem lá um pai e uma mãe que descobriu que também tem o espectro autista. Em algum momento ali da vida ele descobriu. E aí, tratamento? O Instituto Almai também realiza? Ainda para o público adulto, né? Até porque as características do tratamento para o público adulto são muito diferentes das crianças e dos adolescentes. A gente orienta, indica médicos que possam conduzir, enfim. Mas hoje, nas nossas atividades, a gente tem como foco as crianças e os jovens e adolescentes. Agora, com toda essa... que é um desafio para vocês também, né? Não é só um desafio para quem convive com o autismo, mas é um desafio para vocês também, porque é lidar com a emoção, com a vida dessas famílias. E como é que surgiu a ideia de se criar um espaço agora para falar disso? Além de vocês oferecerem todo o tratamento, mas de repente tendo um espaço que é esse canal aqui, que é esse podcast, para estar levando a informação para as famílias, que a gente vai estar falando de várias coisas, né, doutor? Não vamos estar falando só do autismo, mas também dos direitos deles, que várias leis têm. Vamos contar casos de algumas famílias para estar debatendo também a diferença, como que elas convivem com isso. Mas como é que surgiu essa necessidade também de estar falando um pouco mais sobre o assunto? Vou deixar depois a Poliana completar, mas assim, o que eu senti, né, quando eu coloquei isso em reunião para vocês? O Instituto cresceu muito, né? São mais de 1.500 crianças atendidas hoje, continuamente. Nós temos mais de 900 profissionais envolvidos. E a gente precisava criar um canal de comunicação para que todo mundo, né, conseguisse ter acesso a temas que são muito importantes. E nós, no dia a dia, eu fico na área administrativa, a Poliana cuida da parte humana, quer dizer, toda a parte
o contato com os terapeutas, atendimento às famílias, enfim, está todo sob o guarda-chuva dela, enfim. E é muita coisa para a gente fazer no dia a dia, sabe? É muito trabalho, muito trabalho. Então, assim, inicialmente, eu acho que esse espaço é um espaço democrático, a gente vai falar de tudo. Se colocar à disposição, ficar vulnerável também para ouvir críticas. Exato. Eu acho importante, sabe? A gente não quer só elogios, a gente quer ouvir críticas, e porque da crítica provavelmente vão sair ideias e construções que vão melhorar o projeto. Então eu particularmente pensava nesse momento, né? Nesse jeito. E eu acho que é um canal importante para isso, né? E é o que a gente está falando, né? Desde o início, a informação, ela é determinante, né? Então, quanto mais informação, tanto os profissionais tiverem, quanto as famílias, os responsáveis também tiverem acesso, maior a conscientização que a gente vai conseguir levar. Desses primeiros, por exemplo, do diagnóstico precoce, a importância do diagnóstico precoce, o que é a terapia ABA, o que é a ciência ABA, né? A gente trazendo ali informações diferenciadas sobre o direito, também vai trazer um campo de conscientização, né, maior, e a gente vai reforçando, né, os nossos valores, que é produzir mudanças, né, significativas e duradouras na vida dos pacientes com esses diferentes transtornos do neurodesenvolvimento. Doutor Gustavo, o senhor falou que lida mais com a parte administrativa, né? A gente está chegando já quase que o finalzinho desse nosso primeiro episódio, mas eu queria que o senhor falasse assim, o senhor é médico, então o senhor também lida com outras áreas da medicina, também lida com a vida humana, mas o que o autismo trouxe de mudança significativa para o seu dia a dia, como pessoa? Boa pergunta, hein, Não Cris? como médico, mas como pessoa. Boa pergunta, hein? Olha, você sabe que eu vou fazer um adendo inicial assim, né? Eu acho que o meu maior desafio hoje, né, como médico e empresário, é conectar as expectativas das mães, dos médicos, da operadora de saúde e das crianças. Por quê? Você concorda que existe um universo envolvido? Quer dizer, tem equipe médica que faz investigação e diagnóstico. Você tem a mãe fragilizada buscando orientação e tratamento. Você tem fonte pagadora, que são os planos de saúde, importantíssimos no cenário, né? A gente tem que lembrar que as operadoras de saúde, elas são a fonte financiadora de tudo isso. Se elas não existissem, eu não sei o que seria, porque o SUS não é capaz de atender todas essas crianças. Seria impossível. E você tem o ator principal, que é o paciente, que é a criança. Então a minha função administrativa é criar um cenário, né, empresarial, terapêutico, que conecte todas essas expectativas, que conecte essas demandas, né? E aí, respondendo a sua pergunta, eu diria que o autismo para mim foi uma construção, sabe? De entendimento. Foi visualizar essas mães. Acredita em mim, a maioria é alegre, feliz, dinâmica, Disposta, motivada. Você não vê mãe lá no instituto triste, chorando pelos corredores, isso aí não existe. As mães, muitas vezes, são mais motivadas, alegres, do que nós que não temos um desafio como esse. Então eu estou aprendendo com elas, estou aprendendo de verdade. Elas têm me ensinado muito, as crianças e as mães, a enxergar as coisas de uma forma muito diferente. Olha, eu vou dar o meu testemunho, que eu tive há um tempo atrás, fazendo uma visita na unidade da Pedro Lessa, e eu vi as mães realmente ali numa alegria, e conversavam, e todas elas na expectativa de dar uma entrevista ali também, e me chamou a atenção um caso que eu nunca vou esquecer, de uma mãe que mudou a vida completamente, né? Ela saiu de um estado para vir para Santos, mudou a vida para poder dar tratamento ao filho. E, na verdade, é um casal, acho que de filhos, né? Porque na região que ela morava não tinha, né? Não tinha no estado do Rio de Janeiro, e ela veio para cá. Então, acho que isso já diz muito. Fala muita coisa mesmo.
Poliana, a mesma pergunta. Só que aí, como a gente é mais emotiva, nós mulheres somos mais emotivas. Nos domina. Exatamente. E como o doutor Gustavo falou, você lida mais com a parte, com a família, com aquela mãe que às vezes chega, porque ninguém tá livre de chegar lá um dia, hoje eu não tô bem, hoje eu tô de TPM, hoje eu tô estressada, eu briguei com o marido, peguei um trânsito, enfim, isso tudo acontece. E aí, o que o autismo mudou para a mulher poliana? Não para profissional, mas para a mulher poliana. Olha, Cris, desde que o Gustavo chegou para mim e falou assim, Poliana, estou identificando um projeto que vai lidar, que vai trazer para a comunidade autista um tratamento diferenciado, um tratamento que realmente vai mostrar resultado. Nesse primeiro momento, meu coração, começou a bombardear, eu me arrepiei inteira. E quando ele trouxe esse projeto para que a gente pudesse desenvolver juntos, eu falei, Gustavo, esse é o nosso projeto de alma. Só de falar já me emociono. E esse é o motivo do nome do Instituto Almai. Porque ele veio para nós como um projeto de alma. A gente sabia que a gente iria impactar muitas vidas, que a gente traria uma qualidade de vida para muitas pessoas, né? Hoje a gente não pode falar só, o hábito nos faz falar crianças, mas a gente está impactando muitas pessoas, porque a gente impacta os pais, as famílias, os terapeutas que estão envolvidos nessa causa. Então, sim, todos os dias a prova, quando eu lido ali com alguma situação, e muitas vezes são situações difíceis para a gente lidar também, porque tem situações que fogem do nosso controle, né? Na condição ali de atender tudo o que cada pai responsável, cada mãe exige, nem sempre nós não conseguimos exatamente tudo. Então, trazer essa compaixão, essa empatia, lembrar que do outro lado tem uma pessoa que tem desafios totalmente diferentes dos meus, isso me torna cada vez mais humana. E quando a gente está naquele avalanche de demandas que é desafiador, o universo, né, do empresário por si só já é desafiador. Lidar com uma fragilidade dessa, num tema tão, que já é ali para as mães e para todos os envolvidos, um tema frágil, me reforça todos os dias o porquê nós abraçamos essa causa e o porquê o nome é Almai. Quando a gente está numa situação de muito desafiador, nós dois chegamos em casa falando assim, nossa, tá difícil. A gente lembra, mas se Deus deu a missão para a gente, se a nossa alma sabia que esse era um projeto impactante, é porque a gente vai conseguir lidar. Traz para nós diariamente o reforço da nossa missão. Por que então Almai e por que esse desafio? O nome Almai, veio exatamente nesse momento que eu falei, Gustavo, é o nosso projeto de alma. E cada alma que a gente vai atender é individual, é um tratamento ali único, como cada alma é única, E eu bati muito, eu falei, tem que ser algo, o nome tem que ter alguma coisa com essa individualidade da nossa alma. E aí veio o nome Almai. E é por esse motivo, Eu sou muito, não dá nem para entrar aqui no tema, mas eu sou muito espiritualizada, Eu busco muito significado. Eu não me rotulo em nenhuma religião, mas me rotulo como uma eterna buscadora de significados. Eu acredito que eu não vim aqui nessa jornada simplesmente passar por uma passagem, Eu vim aqui para trazer alguma diferença. Por menor que seja essa diferença, ela veio e ela tem um significado. Então essa é a minha crença. E eu acho que nada acontece por acaso e as pessoas não se encontram também por acaso, Eu acho que tudo tem um propósito. E eu quero aproveitar esse primeiro episódio e agradecer o doutor Gustavo, a Poliana, pela confiança. Foi um projeto que a gente foi conversando, nasceu de uma entrevista que eu fiz com o doutor Gustavo, e eu posso dizer que eu me apaixonei por esse mundo. Algumas pessoas falam que é um mundo azul, eu até vim de azul já propositalmente, então eu quero agradecer a confiança ao doutor Gustavo e a você que esteve com a gente aqui nesse primeiro episódio. A gente vai estar aqui toda semana, então não esquece, ativa o sininho, faz lá, se inscreve no nosso canal e cada semana a gente vai estar debatendo assuntos relacionados ao autismo. Eu fico por aqui, no próximo episódio a gente vai falar sobre o tratamento lá do Instituto Almai. Até lá!